Estamos de volta. O nosso programa Santiago Entrevista recebe hoje pastor Alcides. E a gente está aqui nesse primeiro bloco falando um pouco do trabalho do pastor e também da igreja, né, que ele está à frente, que é a Igreja Batista Central, e também agora com novas igrejas também na cidade, os templos, né, que estão sendo construídos, e vai estar inaugurando agora mais um para alegria, né, de todos os fiéis. Pastor, já que tem esse crescimento todo, eu queria te fazer uma pergunta e aproveitar desse momento, né, do senhor ser uma pessoa tão esclarecida, né, uma pessoa de fé. 2012 se vendeu muito uma mídia, que eu acredito seja uma mídia negativa, como sendo um ano, né, que aconteceria o final do mundo, né? Principalmente a mídia internacional se aproveitou muito disso para vender filmes, para criar produtos, né? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse assunto, para que o nosso telespectador, o nosso morador de Sete Lagoas entendesse, primeiro, por que as pessoas fazem isso, né? E segundo, para tranquilizar também as pessoas. Alguns segmentos denominacionalmente conhecidos como religiosos já marcaram o final do mundo em 1914, em 1918, e não aconteceu. Agora 2012 também, como muitos diziam, né? 1000 passará, 2000 não chegará. Todas essas profecias já falharam. Agora as pessoas se atrevem a fazê-lo, os intuitos nem sempre revelados, mas na realidade o que a gente sabe do ser humano, lamentavelmente sem o temor devido ao Senhor, eles fazem tudo isso com busca a benesses pessoais. Houve em Belo Horizonte, logo no finalzinho do século passado, uma profecia, entre aspas, de que Belo Horizonte iria ser destruída. E o profeta, entre aspas, não vindo de Deus, começou a adquirir imóveis em Belo Horizonte. Ora, se estava sendo destruído, por que ele queria comprar imóveis? Então, evidentemente, com a profecia, aqueles que acreditaram naquilo, o imóvel baixou o preço e ele adquiriu vários imóveis. Lamentável. E em 2012, esse dito final do mundo. Ora, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: Jesus, uma determinada feita, conversando com os seus discípulos e com quem os ouvia, além dos discípulos, ele dizia em relação ao final do mundo. E ele falava assim: olha, se final do mundo significa a sua vinda, ele disse assim: olha, nem o Filho do Homem, falando de si mesmo, sabe o dia ou a hora em que isso há de acontecer. Somente o Pai que está no céu. Isso está reservado a Deus, não é uma coisa revelada, até porque Deus, na sua sabedoria indescritível, jamais determinaria o dia, o horário, para que eu ou qualquer outro ficasse sabendo. A Bíblia recomenda que fiquemos preparados, nos tornemos parceiros de Deus, praticantes da palavra, vivendo uma vida de paz e de santificação, buscando em tudo agradar ao Senhor, servindo ao próximo e estando preparado, como a parábola das 10 virgens. Todas elas, 10 virgens, eram virgens, quer dizer, e todas crentes, porém 5 eram nécias, não tinha azeite, não tinha lâmpada, e ficaram na sua inércia e na sua indiferença. E 5 prudentes tinham as lâmpadas acesas e tinham azeite de reserva. Quando o noivo mandou tocar a trombeta e veio para buscar os seus, as 5 prudentes que estavam com a lâmpada acesa, com azeite de reserva, ou seja, tinha crédito e dignidade diante de Deus, foram recebidas pelo noivo. As 5 nécias que não guardaram o testemunho ficaram em desespero e de última hora foram buscar e não encontraram mais o azeite. Quando voltaram, o noivo já havia passado e levado aqueles que eram seus. Então esse negócio de fim de mundo é relativo. Jesus virá e tomará os seus para si, aqueles que foram parceiros, aqueles que obedeceram, que atenderam o seu convite, que se fizeram um com ele, servos dele. E então aconteceu o desfecho da história
da humanidade na terra. Mas isso vai muito além disso. A Bíblia diz que o céu e a terra que agora existem têm sido entesourados para o fogo. Você já passará por uma metamorfose espiritual, uma transformação que a própria Bíblia fala a respeito de a noiva ataviada para o noivo, linguagem bíblica, a igreja para o encontro com Jesus, falando a respeito disso, e fala que a Jerusalém espiritual, não aquela capital de Israel, a antiga capital de Israel, que a nova é a Tel Aviv, mas quando fala da nova Jerusalém, que é descida do céu, como a noiva se atavia para o seu noivo, então nós sabemos que a terra passará por uma transformação e o reino do Senhor será estabelecido. Isso é uma história escatológica, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, que passará por todo esse processo. O povo do Senhor, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, serão tirados da terra, a terra passará por um processo. Temos aí o chamado governo anticristo, é uma série de coisas que precisa ser detalhadamente explicada. No entanto, depois de todo este processamento, a terra deixará de ter a sua corrupção e os danos causados pela transgressão e pelo pecado e tornar-se-á um paraíso onde o Senhor Jesus e os seus reinarão eternamente. O céu é um estado de espírito. É um lugar maravilhoso, hoje entendido como algo fora da terra, para onde iremos, mas a Bíblia diz a respeito do estabelecimento do reino do Senhor para sempre, numa nova terra e um novo céu reservado àqueles que guardaram o testemunho do Senhor Jesus. Esse negócio de eu dizer, vai acontecer o fim do mundo, marcar uma data, tá? Não dê crédito para isso, porque a própria Bíblia diz, nenhum homem, nem o Filho do homem, quando Jesus se intitula como Filho do Homem, sendo ele Deus, ele diz, nem eu sei o dia e hora em que isso acontecerá. Sei de uma coisa, acontecerá como ladrão de noite, que vem sem aviso e de repente ele aparece. Assim será o fim do mundo, compreendido da forma que entendemos. E a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas recebidos por Ele são aqueles que gastaram os seus dias servindo-o, fazendo a sua obra. Que bom, tá aí, ó. Para você que estava em dúvida, agora pode continuar o seu 2012 tranquilo. Pode fazer projeto. Pode fazer os seus projetos, não fique desanimado não, que é só, na verdade, é só uma armação aí para que alguém esteja se beneficiando. Vamos trocar totalmente de assunto, né? Queria que o senhor falasse rapidamente aqui, porque a gente também não tem muito tempo, sobre a sua passagem na Câmara de Vereadores, né? O senhor também foi vereador durante o tempo. Sim. Mas eu fico muito feliz, porque dentre os benefícios que Sete Lagoas me proporcionou, me conferiram essa lisonjeável condição de ser um dos agentes políticos, legislador, na legislatura do mandato de 2001 até 2004. Nós fomos eleitos. Assim que cheguei para Sete Lagoas, eu já tenho política na veia desde a infância. Quando ainda na minha infância, lá na minha terra, o meu pai era do PSD, o antigo Partido da Social Democracia, depois PMDB, o MDB e PMDB, e eu tinha um irmão mais velho que ele era da UDN, União Democrática Nacional, antiga Arena, né, Associação da Renovação Nacional, e os dois eles degladiavam entre si. E eu, menino, no meio daquela coisa ali, aprendi a gostar de política, e as minhas primeiras letras eu as gastava nos muros lá do meu lugarejo, Sapucaia de Caratinga. E passei a gostar de política. E fiz política sempre, não diretamente concorrendo. Quando cheguei para Sete Lagoas, dentro de um amplo projeto, eu vi a possibilidade disso. E em 96 eu cheguei para aqui de mudança em 92, eu fiquei de 89, finalzinho de 89 até junho de 92, vindo e voltando a Belo Horizonte. Depois eu estabeleci residência aqui. Chegando em junho de 92. Logo em 96 já tivemos a primeira
eleição municipal comigo sendo já um cidadão de Sete Lagoas. Meu primeiro voto aqui foi em 90, votei para deputado federal, um candidato que na ocasião não foi eleito. E em 92, minha primeira participação na política foi como eleitor, votei na eleição municipal, e em 96 eu já entendi que eu podia ser uma das opções. Então me lancei e tive um acolhimento muito bom. Na minha primeira campanha, com 3 anos e pouco de cidade, eu tive 694 votos. Eu gostei do desempenho, não deu para tomar posse não, porque quem tomou posse com menos voto, tomou posse pertinho da votação que eu tive, com 698 votos. Mas tudo bem. Aí eu continuei meu trabalho, e eu não sou daqueles que faz campanha 3 meses, de julho a outubro. A minha vida é uma campanha, porque eu vivo servindo, fazendo, trabalhando e convivendo com a comunidade Sete Lagoana. E em 96, tendo 694 votos, na seguinte entendi que poderia desenvolver uma votação melhor. E em 2000 já fui eleito com 1.206 votos. E tive eu entrei com a independência. Minhas campanhas são campanhas de despreendimento de recursos muito pequenos, porque a minha campanha já está sendo feita a vida inteira. Então, do momento, a gente manda fazer aqueles retratinhos para lembrar o eleitor que a gente existe. Então, fica baratinha a nossa campanha, eu nunca gastei. Quando eu fui eleito gastando menos de R$3.000. E na campanha seguinte, por questões de foro íntimo, de necessidade até mesmo de abrir espaço, eu deixei que meu nome compusesse uma chapa majoritária. Então entrei como vice-prefeito, sabendo que na realidade a possibilidade de ser eleito seria muitíssimo remota, como na realidade se confirmou. Então, nem vereador, nem vice-prefeito, e fiquei quieto. Na eleição próxima passada, em 2008, né? 2008, eu me lancei novamente, vou tentar voltar para a prefeitura. E procurando partido aqui, partido ali, aquela revoada natural, eu acabei me filiando a um partido que, de repente, nós tivemos uma série de dificuldades, inclusive de coligação. Eu tive, depois de 8 anos, sem falar, sem fazer efetivamente política, 1.972 votos. Eu fui o 7º vereador, o candidato mais votado de Sete Lagoas, dentre os 300 e poucos, e acabei não tomando posse. Meu partido não fez legenda, então não fez nenhum. Nós temos aí alguns agentes políticos, vereadores em pleno mandato, com bastante menos votos que a gente. Desta forma a gente caminhou, e estamos aí de novo fazendo, como sempre fizemos, a nossa vida de servos, sem objetivos de fazer para ser eleito. Nunca pensei nisso, não misturo as coisas. Mas em 94, ou seja, em 2001 a 2004, nós pudemos entrar como um vereador de porte independente e cumprimos o nosso mandato, graças a Deus. Entrei de cabeça erguida, olhando nos olhos do Sete Lagoano, cumpri meu mandato com total independência e ativa, e também assim que saí de cabeça erguida, continuei olhando nos olhos dos nossos Sete Lagoanos sem nenhum acanhamento, porque é possível fazer política sem perder o perfil da hombridade que a gente realmente tem que conservar. Para mim, como disse o nosso querido e saudoso vice-presidente José Alencar, medo da morte a gente nem precisa ter, até porque não se pode ter medo do inevitável, vai acontecer. Mas ele dizia, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. E honra é uma coisa que a gente precisa preservar. Nome, caráter, personalidade, credibilidade, moralidade, isso o homem não pode negociar nunca. Eu não negociei, não negocio, jamais negociarei. E tive um período muito bom na Câmara Municipal. Que bom, né? A gente fica satisfeito de estar recebendo aqui o pastor Alcides,
Nosso tempo, infelizmente, é curto. A gente teria aqui, acho que poderíamos ficar aqui umas 2 horas, né, batendo esse papo. Vou te fazer um convite para voltar, né, noutra vez, mas eu gostaria de registrar antes aqui do final. O pastor Alcides recentemente se filiou ao PMDB, né, está aí como um pré-candidato, estará de volta aí nas campanhas, né, eleitorais para 2012, e a gente tem uma satisfação muito grande de estar falando isso, né, afinal de contas tem visto aí grandes elogios na época que o senhor esteve lá na Câmara, e não que a gente seja contra nenhum que esteja na Câmara, mas a gente precisa de boas pessoas na Câmara, a gente precisa de pessoas que tenham compromisso realmente, porque a cidade está crescendo muito e a gente precisa de uma administração competente em todos os níveis. Te agradeço e deixo aí o final do programa, né, para a sua despedida. Quem tem que agradecer mesmo sou eu. A sua amabilidade, sua paciência e até esta possibilidade da gente estar aqui batendo um papo com você, que é extremamente agradável. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, para que sejamos veiculados através da sua televisão e podemos falar ao nosso querido Sete Lagoano. Como dito, estamos filiados no PMDB e devo muito o que agradecer à cúpula, né, a administração do PMDB, que me acolheu de uma maneira extremamente carinhosa e me tem dado assim um suporte logístico muito bom em função de motivação, incentivo, e a gente fica feliz. Hoje mesmo nós temos reunião, né? É a primeira segunda do mês. A gente não é candidato a nada antes que a coisa processe da forma que deve processar, e evidentemente hoje todo cidadão sete-lagoano em condições como eleitor, ele é um pré-candidato. Quem é que vai impedir qualquer sete-lagoano que porventura queira se candidatar? Então hoje ninguém é candidato de nada, e serão candidatos aqueles que a partir da convenção forem escolhidos e tiverem então o seu nome homologado para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, bem como na majoritária. Mas até agora, complexidade, campanha política é isso mesmo. E eu fico muito feliz de poder estar aqui. Agradecer a você que também disponibilizou seu tempo para nos prestar essa sua atenção a essa privilegiante entrevista que o Santiago está fazendo com a gente. Quero deixar a vocês o meu abraço, o meu carinho, meu muito obrigado, e evidentemente nos dispondo sempre, como sempre estivemos disponibilizados para servi-los. Igreja Batista Central, no centro da cidade, temos no Iporanga, na rua Carmen Quilesse, no CDI 1, na rua Eros Gonçalves, na rua Geraldo de Souza, no CDI 2, na rua Vital Brasil, no JK, na rua, agora mais do que nunca, né, na Oscar Padilha 254, no Belo Vale, onde vamos inaugurar um novo templo, no Montreal, também na Rua das Perpétuas 12, temos no Bela Vista, esqueci até o nome da rua lá, mas temos também lá na Cidade de Deus, no Bougainville, bem como no Povoado da Onça, Povoado do Baú, até na zona rural, a Igreja Batista Central já chegou. E nós estamos de braços abertos na igreja, estamos de braços abertos para você no Projeto Bom Pastor, e onde quer que nos encontrarmos, pode contar com um amigo. Que Deus abençoe a todos vocês, muitíssimo obrigado, nosso abraço carinhoso, e que o Senhor Deus possa abençoar a vossa vida e toda a vossa família, bem como os projetos de vida de todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tá aí, conversamos então com o pastor Alcides, e aproveito para mandar um abraço também para todos os fiéis e seguidores aí da Igreja Batista Central. Um abraço para você, voltamos amanhã no mesmo horário aqui com o nosso Santiago Entrevista.